Muito boa noite, senhoras e senhores, público que nos honra com suas presenças aqui na galeria da Câmara Municipal, a todos os colaboradores desta casa, aos companheiros da imprensa que estão aqui presentes, ao Mazinho Dias, ao Big André, parabéns pelo começo da transmissão, parabéns pelo trabalho, André Teixeira, ao Roberto José, a todos que nos assistem pelo canal 64.1 TV Câmara Barretos, a cada dia crescendo mais a sua audiência. Nosso muitíssimo boa noite. Estamos aqui hoje para realizar a sessão extraordinária do mês de dezembro. Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Cipriano, segundo secretário, vereador Paulo Correia, Vossa Excelência, proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereador Aldemar Juliano, vereador Euripim, Kiko Miziara, Juninho Leite, presente, Cipriano, André Rezec, Leandro Anastácio, Paulo Henrique Corrêa, presente, e doutor Otávio. Havendo número legal, já fizemos a chamada dos vereadores já, né? Havendo número legal, invocando a proteção do Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional e do hino de Barretos. Brasil, farol da América, iluminado ao sol do novo mundo.
têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria mãe, rola, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, indica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Desdeme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras brigas do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil, sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e as aras louras, as bênçãos do Senhor em todo orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil, sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guia, serve sempre unidos, como as suas ovelhas nos agarram, sem distinção de credos e partidos, ruminemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil, sejamos a sentinela avançada do Brasil. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 10/12, bem como as atas das sessões solenes dos dias 12 e 13 de dezembro. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura das atas. É regimental. Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A dispensa da leitura das atas. Precisamos de mais um vereador para dar quórum. Quantos vereadores tem? São 10. Tem quórum, sim, tem 5 aqui. Já deu? Agora deu. O vereador Paulo Corrêa nós já colocamos Vou novamente colocar em votação, porque no momento da votação nós não tínhamos quórum.
O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura das atas, tanto a ordinária quanto das sessões solenes. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação, primeiramente, a ata realizada no dia 10/12, da sessão ordinária. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Agora está em votação as atas da sessão solene. Primeiramente, a realizada no dia 12. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a ata da sessão solene realizada no dia 12/12. Agora está em votação a ata da sessão solene realizada no dia 13/12. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura do edital de convocação da presente sessão extraordinária. Boa noite a todos. Edital número 715, Câmara Municipal de Barretos, sessão extraordinária. Videlson Paixão Leite Júnior, presidente da Câmara Municipal de Barretos, no desempenho de suas atribuições, faz saber e considerando que a Câmara Municipal realizou na última sessão ordinária deste ano, no dia 10 do corrente, e está em recesso a partir do dia 16, conforme determina a lei orgânica e regimento interno. Considerando que o excelentíssimo senhor executivo, através de ofício 1404, 1430, 1432 e 1434/2012, convocou a Câmara Municipal para apreciação de projetos de sua autoria de extrema urgência e relevância para o município. Faz saber que, de conformidade com o inciso 1 do artigo 39 da Carta Municipal e parágrafo 5º do artigo 119 do regimento interno, ficam os senhores vereadores convocados para a sessão extraordinária a realizar-se no dia 21 de dezembro de 2012, sexta-feira, às 20 horas, para apreciação das seguintes matérias. Em discussão única, projeto de lei número 136 de 2012, do senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional e suplementar no valor de R$ 699. Projeto de lei número 137 de 2002, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.700.000. Projeto de lei número 139 de 2012, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao regime próprio de previdência social. Primeira discussão, projeto de lei número 121, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio para conceder o uso gratuito de bem imóvel municipal, que especifica a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e dá outras providências. Dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, 20 de dezembro de 2012, segue assinado primeiro secretário pelo presidente da Casa. Senhores vereadores, cumprindo decisão judicial do Tribunal Regional Eleitoral, no processo de infidelidade partidária do vereador Guilherme Henrique de Ávila, foi dado posse, conforme determinação judicial, ao senhor Ademar Juliano, que está aqui presente na sessão de hoje. Seja muito bem-vindo, Ademar Juliano, ocupando a vaga do vereador Guilherme de Ávila nesse mandato. Seja muito bem-vindo. Passaremos a discussão das matérias constantes no edital. Projeto de lei número 136/2012, de autoria do seu prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 699.000. As comissões permanentes zeraram pareceres pela tramitação. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura do pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Esse projeto, esse dinheiro serão destinados ao pagamento das despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para os órgãos públicos, tais como os repasses à Santa Casa. Esse é do PROCON, que está repassando, que foi arrecadado com multas, está repassando para a Santa Casa, R$ 699.000. Está em discussão o projeto, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam.
aprovado por maioria contra o voto do vereador Kiko Misiato. O vereador Olímpio Jorge Nabem solicita a apreciação da redação final. É regimental. Favorável permaneça como estão, contrário se manifesta. É aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Favorável permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 137/2012, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 10.700.000. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Favorável permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Esse projeto, os valores alocados na rúbrica estão discriminados no projeto. Não vou ler que são vários, mas é realocação de rúbrica. O vereador rubrica. Tá igual o cônico, né? Rubrica. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto contra o voto do vereador Kiko Misiara. O vereador Paulo Corrêa solicita a apreciação da redação final. Regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 139/2012, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao regime próprio da Previdência Social, RPPS. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Pois não, nobre vereador. Eu gostaria que lesse o meu parecer. Pois não. Eu solicito ao primeiro secretário, o vereador Cipriano, que leia. Pois não, doutor Otávio. Senhor presidente, a princípio, eu gostaria de requerer a suspensão da sessão por 10 minutos para a gente sentar e conversar. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, suspensão dos trabalhos por 15 minutos, a pedido do vereador Otávio Alves Garcia. Está suspenso os trabalhos. Portanto, estão suspensos por 15 minutos no Legislativo, depois para justamente a discussão desse projeto, o 139/2012, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao regime próprio da Previdência Social, RPPS. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. Está aí o companheiro Roberto. Já chega para cá, Roberto, chega para cá, vamos bater papo, pode pegar aqui, a gente está ao vivo. Você já vai entrando aqui na conversa para a gente também familiarizar o telespectador sobre essa situação. Sessão começou. 2 projetos foram aprovados rapidamente. O projeto de lei número 136/2012, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 699.000. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. O outro projeto, o 137/2012, também de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.700.000. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. Agora, nesse projeto de lei, o 139/2012, houve a suspensão dos trabalhos para justamente os vereadores façam uma nova reunião para que cheguem ao consenso em relação a esse tema. O Instituto de Previdência, né, reparcelamento lá daqueles débitos, né, então, nesse momento, então, eles estão discutindo, né, o que vai ser feito, qual decisão vai ser tomada com relação a esse projeto. Com relação aos 2 primeiros, né, o de 699 mil, era um crédito adicional que, segundo informações do presidente Juninho, era um dinheiro de multas que o PROCON arrecadou e aplicando aqui na cidade de Barretos, então foi aprovado aí para
a Santa Casa, né? Aprovada a destinação desse recurso. Esse dinheiro, esses 699 mil reais... 700 mil reais. 700 mil reais são destinados à Santa Casa de Barretos. A Santa Casa. Para a própria manutenção do hospital, aquela situação toda, é isso? Isso, correto. Um recurso importante, né, para o Hospital Barretense. Né? E o outro, um crédito de 10 milhões, aí é um remanejamento de recursos dentro da própria administração municipal, aí, as pastas, né, nesse final de gestão aí do prefeito Emanuel Mariano Carvalho, né? Então, um recurso aqui que está sendo remanejado também, né? É interessante a gente destacar esse projeto de lei, esse 136/2012, pois muita gente não tem conhecimento real da destinação desse dinheiro, que volta, lógico, para a comunidade, para ajudar a Santa Casa, que é a única porta aberta que o barretense e toda uma região de 400 mil habitantes tem 24 horas por dia. É verdade, Santa Casa está lá, queira ou não, né? Está sempre de portas abertas. E já que estamos falando de Santa Casa, amanhã, né, inclusive hoje encontrei o vereador eleito Claudio Riss, e ele estava trazendo um convite. Amanhã, às 9 horas da manhã, será inaugurado o novo pronto-socorro da Santa Casa, que foi totalmente remodelado, né, André? Então, fica um convite para amanhã, então, 9 horas da manhã, essa inauguração da remodelação do pronto-socorro da Santa Casa de Barretos, que é mais um benefício para a comunidade de Barretos, melhorando as condições, né, para os funcionários e também para os pacientes que procuram a Santa Casa de Barretos no dia a dia, que é um local bastante frequentado e está sempre ali de portas abertas, não nega atendimento para ninguém, né? Sem dúvida, inclusive eu destaquei aqui a Santa Casa de Barretos para o telespectador, para o cidadão barretense ter conhecimento. Ela atende uma população que varia entre 400 e 500 mil habitantes. Muitas situações que ocorrem aí em cidades vizinhas, a única porta aberta para atendimento é aqui a Santa Casa de Barretos. Cidades como Bebedouro, Guaíra, Olímpia, Colina, Monte Azul Paulista, casos mais graves são encaminhados aqui para a Santa Casa de Barretos. Então é muito importante essa ampliação, essa reforma do pronto-socorro. Eu passei hoje em frente à Santa Casa, o trabalho estava intenso, em ritmo intenso, justamente para finalizar essas obras, né, aquele toque final, e colocar já a partir de amanhã à disposição da comunidade. Só para a audiência rotativa da televisão, Roberto, que hora que está programada a inauguração? Segundo informações, às 9 horas da manhã, né? Às 9 horas, essa inauguração. O Claudio Riss, que é funcionário lá da Santa Casa, né? Ele inclusive fez esse convite e se estende aí a toda a população, né? Realmente, vamos lá acompanhar, ver o que a Santa Casa está oferecendo também de qualidade para a população. O provedor é o Renato Peguim, né? O atual provedor da Santa Casa, e junto com o BUC, né, toda a sua diretoria vem trabalhando bastante para recuperar a Santa Casa de Barretos e deixar ela realmente como ela merece, né? A Santa Casa merece realmente sempre ser um hospital modelo. Ele já é um hospital formidável, como você dizia, né? Todas as pessoas da região procuram o socorro para cá, né? Você dizia que os municípios da região, até o estado de Minas, né, manda para cá, né? Frutal, Planura, Colômbia, Conceição das Alagoas, né? Tudo converge aqui para Barretos. Para Barretos, às vezes não tem especialidades, né? Aqui Barretos tem, via SUS, né? Acaba sendo gerada aquela vaga e o Hospital de Barretos está aí pronto para receber, né? E com grandes profissionais lá exercendo o atendimento, às vezes tem falhas, né? Que todo ser humano está sujeito a falhas, né? Mas na maioria das vezes o pessoal procura trabalhar para que saia tudo dentro da perfeita ordem, da melhor qualidade possível, né? Você tem conhecimento do que foi feito no pronto-socorro, essas reformas de ampliação, outros detalhes? Você tem conhecimento? Não, francamente não tem, André. Ele só me fez o convite, né? O que eu fiquei sabendo que, através até da imprensa, o próprio Clube Os Independentes enviou recursos, né, para que essas obras se tornassem realidade. Aquela arrecadação que é feita, né, nos 3 dias da Festa do Peão, foram recursos aí do Clube Os Independentes. Então, mas me parece que a pintura, né, troca do piso ali naquela entrada principal ali, que é o pronto-socorro, me parece que é ortopedia também, não tem essa informação precisa, mas é uma melhoria fundamental ali para o pronto-socorro de Barretos, né? Infelizmente esse é um serviço que
diminui nunca, né, Roberto? Não, Sempre não. é necessário estar aumentando a estrutura, aumentando o número de profissionais, porque o atendimento não para, é 24 horas. E é muito interessante a gente destacar isso aqui, porque é dinheiro do barretense que está sendo usado justamente para essa ampliação. Como você disse, o Clube dos Independentes, nos 3, segunda, terça e quarta da Festa do Peão, ele destina essas datas justamente para a comunidade barretense, numa parceria com a CIB. Então cobra-se ali do barretense R$2, R$3, colocam grandes shows à disposição e aí está havendo o resultado. Eu me lembro que ano passado, quem saiu beneficiado com isso foi a Vila dos Pobres, né? Que ganhou uma nova lavanderia. A estrutura estava muito defasada na Vila dos Pobres, ganhou uma nova lavanderia com essa ação. Nesse ano de 2012, que está encerrando aí, já estamos já nos capítulos finais do ano de 2012, quem vai ser beneficiado é o pronto-socorro da Santa Casa, com isso, o barretense de forma geral. É verdade, então fica o convite, né, toda a população comparecer realmente lá prestigiar essa inauguração da Santa Casa, as reformas do pronto-socorro de Barretos, tem um local aí que vai ficar realmente de qualidade. E tem a expectativa da UPA, né, também a Unidade de Pronto Atendimento, de entrar em funcionamento, que vai desafogar um pouquinho o pronto-socorro, né, que aí os casos realmente, a urgência realmente vai para o pronto-socorro, né, e os casos mais leves, um caso mais simples, serão encaminhados para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Então isso vai facilitar bastante a população, que vai sair ganhando com mais atendimentos, mais médicos, né. O SAMU já é um sucesso aí na cidade, tem grandes profissionais, né, o Dr. Thales, inclusive, está aqui na Câmara Municipal, ele que trabalha bastante também lá no SAMU, né? Então realmente são investimentos que a saúde, o Ministério da Saúde vem fazendo, que estão atendendo de encontro à população também, né, André? E sem dúvida, e tem que pensar também na questão geográfica da cidade. Barretos cresceu muito, hoje a região sul da cidade engloba uma fatia considerável da população. Dos 113 mil habitantes de Barretos, a região sul engloba boa parte dela. Ali você tem conjuntos habitacionais populosos, você tem o Newton Siqueira Sopa, você tem o José Faleiros de Almeida, você tem o Luiz Espina, você tem o Nadir Kenan, você tem Benedito Realindo Correia e tem ainda a Coab 1, que é o Pedro Cavallini. Enfim, são 6 conjuntos habitacionais, fora bairro Ibirapuera, bairros ali circunvizinhos, Avenida Conselheiro Antônio Prado, que é uma avenida muito movimentada também. Enfim, é uma população considerável e geograficamente essa UPA foi num ponto muito importante para justamente dar esse equilíbrio, né, na cidade e na questão de atendimento. É verdade, vamos aguardar, com certeza vai melhorar bastante, né? Segundo que a gente ouve falar que o próprio SAMU, né, em vez de levar para Santa Casa, já vai levar direto para essa UPA, né? Então seria o próprio Corpo de Bombeiros também, né, com a sua unidade de resgate, presta importante trabalho também, vão fazer esse encaminhamento, essa triagem, né, conforme a avaliação do caso, né? A grande verdade é que existe uma cultura, nem sei se eu posso falar assim, cultura, mas qualquer situação que ocorre, a pessoa já procura automaticamente o pronto-socorro. De repente até procedimentos que não é necessário se dirigir ao pronto-socorro, a pessoa faz por uma questão cultural, de hábito, de conhecer, saber do atendimento que ele encontra ali 24 horas. E essa UPA vem para desafogar também essa situação do pronto-socorro, né? É verdade, seria realmente esse atendimento aí. Tem muita gente que só vai lá para, muitas vezes até para pegar o atestado médico, né? Essa é a grande verdade, né? O médico acaba sobrecarregando o serviço em virtude disso aí, tirando o atendimento, sobrecarregando o profissional médico lá, atendendo milhares de pessoas durante o dia, né, André? Bom, Roberto, voltando à questão aqui da Câmara Municipal de Barretos, hoje, dia 21, início do verão, o mundo não acabou, sessão extraordinária numa sexta-feira. Existe possibilidade de uma nova extraordinária semana que vem, é isso? Existem informações, outros projetos que podem dar entrada aqui na Câmara Municipal, ainda não está confirmado, né, mas há uma informação nesse sentido, de uma possível outra sessão nessa semana curta, né, entre Natal e Ano Novo, né? Inclusive a Câmara Municipal de Barretos vai estar fechada na segunda, terça, reabre na quarta-feira, 13h, né? Aí pode ser na quarta, quinta ou sexta, né? Um desses 3 dias, o pessoal da Secretaria, da Diretoria Parlamentar vai ter que trabalhar com muita agilidade aí para que se conseguir fazer uma outra extraordinária também nesses 2 dias e meio, né? Bom, a verdade é que entre Legislativo e Executivo tem 4 dias úteis, então somente até 2013, né? É verdade.
Aí depois tem o fechamento novamente por causa das festas de festa, apesar que vai voltar a trabalhar no dia 1º, porque tem a sessão de posse, né, dos vereadores e também do prefeito eleito, né, que acontece no dia 1º, né? Então, e na sequência já a eleição para o presidente da casa. Do presidente da casa já é eleito também no dia 1º. Então vai movimentar bastante nesses próximos dias, né, a Câmara Municipal também nessa questão aí dessas sessões, da posse dos vereadores e também eleição do presidente da Câmara, posse do prefeito. Inclusive, nós estamos recebendo um comunicado da assessoria de imprensa do prefeito eleito, o Guilherme Ávila, né, até alertar nossos companheiros da imprensa que gostariam de acompanhar a posse lá na Prefeitura Municipal, já estão solicitando a confirmação, o cadastramento, né, o RG também. Então, o pessoal aí que for para a cobertura da posse do prefeito, ficar atento aí que vai ser exigido alguns documentos, um credenciamento, fotógrafos também, para que seja uma posse organizada também, sem bagunças, né? A Justiça Eleitoral já definiu o horário da posse aqui na Câmara? Eu não tenho um horário, sim, eu não tenho essa informação agora, para a gente confirma aqui com o pessoal da Secretaria, né? A Marli também, né? Para a gente divulgar aqui o horário dessa posse. A princípio, nos anos anteriores acontecia por volta de 10 horas da manhã. 10 horas né? da manhã, isso mesmo. Tem princípio, eu acho que deve ser nesse horário também. A gente vai confirmar também, viu, André? Não agradava muita gente, não, 10 horas da manhã do dia 1º. Muita gente aproveitava o dia 31, na virada de ano, aquela situação toda. Mas isso ainda, a gente vai passar essa informação para o telespectador e você vai ficar sabendo através do nosso site da Câmara, o www.câmarabarretos.sp.gov.br. Lembrando que os trabalhos foram interrompidos para a reunião dos vereadores em virtude do projeto de lei número 139/2012, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao regime próprio da Previdência Social, o RPPS. O quórum necessário para aprovação, maioria simples. E também, Roberto, o quarto projeto dessa noite, 2 já foram aprovados. O quarto projeto, em primeira discussão, projeto de lei número 121/2012, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio, bem como conceder o uso gratuito de bem imóvel municipal, que especifica a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e dá outras providências. Você tem conhecimento sobre que prédio é esse, Roberto? Não tem, André, mas a gente pode dar uma checada aqui junto aos projetos. Estava até conversando aqui com relação à posse, né? Está previsto por torno de 9 horas da manhã, no dia 1º. No dia 1º, 9 da manhã, dia 1º. Então. E a posse do prefeito acontecendo logo em seguida, entre 9 e 10 da manhã, né? Segundo informações aí, essa posse do prefeito, também, ou melhor, dos vereadores, e depois a posse do prefeito acontecendo lá no gabinete, né? Pelo protocolo, ele vem primeiro aqui para a Câmara Municipal, Guilherme Henrique de Ávila, né? Faz todo o cerimonial aqui, depois ele segue para a Prefeitura de Barretos, não é isso? Isso, correto. Aí onde ele recebe a faixa, né? O tempo de 15 minutos, inclusive, já se esgotou, né? Que foi pedido para a suspensão da sessão. Os vereadores continuam ainda reunidos ali na sala de reuniões, discutindo essa questão desse projeto aqui, o 139/2012, com relação ao parcelamento aí de débitos oriundos de contribuições previdenciárias. De conversar com o vereador, ele me dizia que existe uma informação e daqui uns meses vai ter que fazer uma outra discussão desse projeto. Então deve ser essa questão que deve estar pegando aí com relação a esse parcelamento aqui lá com o Instituto de Previdência. Isso, né? E é um assunto que vem sendo acompanhado atentamente, inclusive na entrevista que eu fiz com o Cornélio Júnior, que faz parte da equipe de transição do prefeito Guilherme de Ávila. Ele está aqui justamente para acompanhar esse trabalho. Tanto quem está saindo quanto quem está chegando, é o assunto que mais vem chamando a atenção na pauta de hoje, não tenha dúvida. É verdade, porque com o parcelamento em dia, né, a Prefeitura tem a CND e com esse documento pode vir recursos para a cidade de Barretos. Né, e estando em débito aqui acaba afetando aí a vinda de recursos, bloqueando, né? Então seria prejudicial até para a cidade, né? O Guilherme mesmo já anunciou aqui em sessões da Câmara Municipal que existe recurso aí para a questão do centro de zoonoses, né? Tem outras verbas que me parece que para asfaltamento também. Então isso pode prejudicar a vinda desses recursos e
e para o início de governo dele também pode atravancar outras questões também. Então, realmente é um projeto fundamental aí até para o governo dele começar bem o começar governo, com o pé né? direito, né? Sem dúvida. Essa questão, essa transição é um momento difícil, tanto para quem está saindo quanto para quem está entrando, né, Roberto? Tomar ciência da atual situação, como anda a questão de obras, dívidas do município, isso tudo é um assunto que vem sendo tratado com muito carinho, pelo que eu fiquei sabendo, e com muita atenção pela equipe de transição. E segundo nos informaram, dos dois grupos, tem sido uma transição de governo bastante tranquila. Isso é muito importante. Quem ganha com isso, sem dúvida, é a comunidade barretense. É verdade. A gente tem observado, inclusive, na parte de obras, né? O próximo secretário, que é o Walter Dalmoro, né? O Valtinho Dalmoro, ele já, inclusive, já esteve visitando obras, verificando a situação que está, né? As condições. Então, isso é importante. Realmente está tomando pé da situação, tanto na parte burocrática como em loco também, né, André? Então... tem muitas obras importantes em curso aqui na cidade de Barretos. Dá pra gente destacar, claro que uma das que mais chama a atenção é a Avenida Fundo de Vale, principalmente naquela região da Baixada ali. Agora vai começar o período das águas, o período de chuvas, né? O verão está começando hoje e sem dúvida fica uma preocupação muito grande, porque é uma obra um volume de obra muito grande. Você que passa ali pelaquela região da Baixada, pela Rua 34, por exemplo, você olha a Avenida 11, ela foi aberta até a Rua 26. Então, quer dizer, é uma obra muito grande, uma obra estrutural muito grande e que sem dúvida preocupa bastante com a chegada desse período de chuvas, o andamento dela. É verdade, gente que, como repórter, né, André, já acompanhou tantas enchentes ali naquela Avenida 13, choveu um pouquinho mais forte, já podia ir para lá que estava tudo inundado, né? Então, realmente é uma obra fundamental ali para a cidade de Barretos. Então, como você mesmo disse, nesse período de chuva muito forte aí, preocupa bastante. E o pessoal vai ter bastante trabalho ali para concluir essa obra também, né? A gente tem que analisar o seguinte, Roberto, a vazão do córrego ali, o córrego do Aleixo, tem pontos ali que ele tem apenas, a calha tem 2,5 metros mais ou menos. É muito pequeno. Isso é uma situação que já vem de anos, de décadas. A cidade foi crescendo, a cidade foi sendo impermeabilizada. Então uma chuva forte, por exemplo, uma água que cai lá no bairro Primavera, ela chega lá embaixo na Avenida 11, ela vai desaguar, ela vai cair lá. Então, quer dizer, existe uma estrutura que não suportava o volume de água, então provocava todo aquele transtorno. Eu me lembro muito bem de coberturas jornalísticas que nós fizemos ali, a decepção de moradores, a desilusão de moradores. Você quer ter uma casa bonita, uma casa gostosa de se viver, de repente vinha a chuva e molhava móveis, perdas financeiras também com isso, que parece que agora com essa obra vai solucionar esse problema. É verdade, vamos torcer para que realmente isso ocorra, né, André, e uma solução para o problema seja alcançada. Os vereadores continuam ainda na reunião, já estamos já com cerca de 20 minutos já de 20 reunião. Minutos de reunião, é um assunto importante e o telespectador também. A gente sabe que o funcionalismo público de forma geral está muito preocupado com isso, está acompanhando esse projeto também, certamente pela TV Câmara, e quer saber os detalhes do que vai ser decidido aqui pelos vereadores de Barretos. É verdade. André, você dizia nas outras intervenções, né, do serviço que a Câmara desenvolve aqui no dia a dia, né? E um serviço fundamental coordenado aí na parte de assistência social pela Madalena Alves Barbosa, né? Ela é funcionária aqui do Legislativo, assistente social, e ela, inclusive, está aí fechando o trabalho desse ano, mais uma vez sempre prestando muitos atendimentos. A Madalena Alves Barbosa, né? Chamada carinhosamente pela gente aqui de Madá, né? Então, a Madá aí fazendo o seu trabalho aqui como assistente social, e quem precisar, né, todos os dias a partir da 1h ela está aqui à disposição, né, ela fica numa sala embaixo aqui do Legislativo, né, próximo ao elevador aqui da Câmara Municipal, tem a sala do Serviço Social. Até por uma questão de facilidade de acesso do cidadão, um deficiente físico, por exemplo, um senhor mais idoso, tem um acesso rápido, fácil, é logo na entrada, né, é logo na cara da Câmara, né? É verdade. E ela está ali para prestar esse atendimento em vários sentidos, né? Pessoa que procura um antecedente criminal, né? Cópia de RG, tudo, ela está ali dentro da sua disponibilidade fazendo o atendimento de todas as pessoas. Foi um serviço implantado quando o Kiko foi presidente aqui da Câmara Municipal e está aí até hoje
perdurando, né? E prestando cada vez mais um trabalho melhor para a população, né? E muito bem aceito pela comunidade. Isso que é importante nós destacarmos também. Eu chego aqui, chegando na Câmara Municipal, a gente vê sempre um movimento muito grande de pessoas ali, pessoas que precisam dos mais diferentes tipos de serviço, procuram a seção da promoção social aqui da Câmara Municipal de Barretos. A gente tem que parabenizar a Amadá por isso. É verdade. Tá aí, então são os serviços que a Câmara oferece, né? O site, o cidadão pode... Isso consta no site também, né, Roberto? Você que é o responsável, você e a companheira Luciana Gomes, pelo site da Câmara Municipal, isso consta também no site, né? Sim, a gente faz as partes mais de notícia, né, André? Aí tem aí vários setores do site, o Sander, né, toda a sua equipe lá, o Roberto, o pessoal da informática, né? Cada um administra um setor aí do site, mas o cidadão barretense, ele pode passear aí pelo site da Câmara Municipal, ele tem acesso às leis, projetos, né? Ele pode obter várias informações, os funcionários que trabalham na Câmara, né? Quem são os vereadores, tem um e-mail de contato dos vereadores, né? Então, tem tudo isso aí para aquele bate-papo, né? Para disponibilizar aí esse contato com os vereadores barretenses, que é mais um canal de comunicação. Inclusive essa sessão sendo transmitida ao vivo também, né? Então, ao vivo e na íntegra, todos os detalhes sendo mostrados para o cidadão. Quem mora em outras cidades, também o barretense, tem barretense que mora em outros locais que a gente tem conhecimento que entra lá na internet para acompanhar, né? Um deles é o Rildo, né? Conhece o Rildo? Conheço o Rildo, grande torcedor do Barretos Esporte Clube, o Rildo. Pela figura, está sempre acompanhando os trabalhos do Legislativo Barretense através do site do www.camarabarretos.sp.gov.br, né? O Rildo que mora lá em São José do Rio Preto, né? Figurinha, né? É verdade. Inclusive, se estiver nos acompanhando agora, um grande abraço para o Rildo também. É isso aí. Bom, Roberto, pelo que a gente observa a movimentação aqui no plenário, a reunião dos vereadores já acabou, foi uma reunião que durou cerca de 20 minutos, justamente onde eles puderam, na sala de reunião, tratar sobre esse projeto, o 139/2012, né? É isso aí. E além desse projeto, como você mesma disse, ainda tem em primeira discussão o projeto 121/2012, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio, considera o uso gratuito, né, de bem imóvel, né, municipal, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e outras providências, né? Então, são aí dois projetos que constam na pauta, né? E o pessoal está acompanhando tudo aí, ainda mais alguns minutos ainda não terminou essa reunião, né, André? É verdade, Roberto. Bom, assim, a gente destacando para a comunidade barretense, são vários serviços que a Câmara Municipal coloca à disposição, e você também, se precisar de um deles, se dirige até o Legislativo ou entre no site www.camarabarretos.sp.gov.br. E lembrando que, em virtude das festas natalinas, como já disse, né, a Câmara vai funcionar a partir de quarta-feira, 1h da tarde, né? Bom, então já está, fechou hoje às 5, né, às 17 horas, encerrou o expediente dos funcionários. Agora estamos na sessão extraordinária. Os trabalhos serão retomados, portanto, no expediente da Câmara só na quarta-feira, a partir da 1h da tarde, é isso? Isso, em virtude do período natalino, né, nada mais que justo também, né? O trabalho aqui dos funcionários e também do funcionamento aqui do Legislativo barretense. E a reunião deve estar nos finalmente. O pessoal já está, os vereadores começam já a se posicionar justamente para dar início novamente à sessão. Esse projeto, a hora que nós tivemos conhecimento da pauta, a gente viu que era o que demandaria maior discussão, maior comentário, discussão entre vereadores, entre alas, enfim. É um assunto que diz respeito, que influencia a vida de muita gente, e está certo, tem que discutir mesmo, chegar na melhor conclusão, no que seja melhor para todos. É verdade, e por isso que o vereador Otávio Alves Garcia, né, pediu aí a suspensão dos trabalhos para que realmente fosse feita uma discussão ampla também nesse assunto. Vou estar aqui mandar um abraço ao nosso amigo, o Luiz de Matos, ele que trabalha no Departamento de Meio Ambiente aqui da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E eles fizeram o lançamento essa semana de um núcleo, né? Um núcleo de educação ambiental. Todos os estudantes da rede municipal, estadual, rede particular, vai procurar a Secretaria do Meio Ambiente, NEA, né? NEA, é o NEA. Então vai lá no NEA, André,
vai saber um pouquinho tudo sobre o meio ambiente. Inclusive, Luiz, eu acho interessante para você explicar para a gente esse assunto também pelo seguinte, Vem Roberto, aqui, agora Luiz. é um assunto muito sério isso que eu vou falar. Nós como jornalistas, nós temos essa informação. Barretos é uma das cidades do estado de São Paulo que menos tem cobertura verde. Isso é muito grave, isso é muito sério e pode influenciar futuras gerações sobremaneira, no que diz respeito à água, a tudo. E esse trabalho, essa conscientização que a Secretaria vem fazendo é muito importante e também o cidadão, o barretense tem que se envolver nisso, né, Luiz? Boa noite. Boa noite. Nós inauguramos essa semana o NEA, que é o Núcleo de Educação Ambiental, que vai ter uma função regional. Ele vai atender aos professores da região que vêm fazer curso de treinamento e da cidade, e também os alunos que vão passar por lá vão ter um treinamento e conhecer de forma didática o que é o meio ambiente. Primeiro secretário. Bom, vamos lá, Roberto, vai começar mais uma vez a sessão. vereadores. Muito obrigado, viu, Luiz, pela participação, dando esse alô para a comunidade barretense. Depois de um intervalo aí de cerca de 20 minutos, vai ser retomada a sessão extraordinária, a sessão do dia 21 de dezembro de 2012. Vamos aos trabalhos. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Todos os vereadores já estão presentes? Ok? Cipriano, vamos lá? Senhores vereadores, antes de nós interrompermos a sessão, o vereador André Luiz Rezec tinha solicitado ao vereador Cipriano que procedesse à leitura do parecer de Vossa Excelência. Por favor, vereador Cipriano. Parecer 798/2012, processo número 3819/2012. Projeto de lei número 139/2012. Analisando o parecer jurídico desta Casa de Leis, percebe-se claramente a necessidade de uma declaração do senhor prefeito que há suficiente disponibilidade de caixa para cumprir as obrigações do projeto, vindo aos autos declaração assinada pelo secretário de Administração e Finanças, senhor Robson Moreira Couto, alegando sobre disponibilidade orçamentária, tendo em vista que as parcelas do referido acordo correspondem a menos de 0,50% da arrecadação mensal prevista no orçamento da municipalidade. Segundo a mesma tese defendida pelo senhor secretário, esta disponibilidade ocorria também no presente exercício, salientando que, inclusive, seria melhor o não contar com juros e correção monetária. Cabe ressaltar ainda que se encontra em pleno vigor liminar judicial determinando o pagamento pontual das contribuições previdenciárias patronais, o que nunca foi cumprido conforme se comprova por este projeto, bem como com relação aos 3 parcelamentos anteriores. Se o atual prefeito nunca conseguiu cumprir com suas obrigações assumidas com o Instituto de Previdência, mesmo mediante
sentença judicial, não se pode esperar que o futuro prefeito consiga pagá-las, além de cumprir com suas próprias obrigações, ainda mais sendo onerado com este novo parcelamento, que deverá ser pago integralmente por ele, caso este projeto venha a ser aprovado. Desta forma, entendo não haver a suficiente disponibilidade de caixa e sim meramente orçamentária. No mais, segundo o ofício encaminhado pelo senhor prefeito eleito nos termos do inciso 7º da Lei 86 da LON, seria necessário os seguintes comprovantes: quitação da totalidade do aporte referente ao ano 2012, pagamento das contribuições previdenciárias dos segurados ativos, inativos e pensionistas de todo o ano de 2012, pagamento das parcelas referente a acordo já estabelecido para quitação de débitos tributários em 240 meses. Caso contrário, o mesmo decide pela retirada do projeto de lei em questão. É de conhecimento que o Ministério da Previdência estará autorizando nos próximos meses parcelamento de 240 meses para débitos previdenciários, como também é de conhecimento que os 3 parcelamentos em vigor também não estão com seus pagamentos em dia. Deixo claro que o Ministério da Previdência não permite reparcelamento de parcelamentos que já se foram. Ademais, a aprovação desse projeto não garante CRP, tão necessária a este município. Nestes termos, com base no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como, no caso que não venha sendo comprovado requisito solicitado pelo prefeito eleito, o mesmo deve ser retirado da pauta. Sala da sessão, vereador Rui Menezes, 21 de dezembro de 2012. Senhores vereadores, antes da gente dar continuidade aos trabalhos, para um cumprimento de formalidade regimental, nós temos uma vaga na Comissão de Justiça em aberto devido o vereador Guilherme Henrique de Ávila não fazer mais parte do quadro de vereadores até 31 de dezembro, precisando ser preenchida essa vaga na Comissão de Justiça. E nós temos que, como das outras vezes foi feita de forma em votação, nós vamos colocar em votação também o preenchimento dessa vaga da Comissão de Justiça. Pelo senhor presidente. Pois não. Eu até questionei essa matéria hoje à tarde com a Neire. Eu entendo que para haver uma eleição, todos os vereadores deviam ter cientes antes. A gente hoje não tem o vereador Francisco, que não está presente numa extraordinária. Eu acho que não é conveniente a gente fazer uma eleição fora do escopo da sessão extraordinária, simplesmente para as matérias específicas de acordo com o regimento. Eu não entendo que a gente possa fazer agora uma eleição. É que a comissão tem 2 membros. A comissão tem 2 membros. Tá faltando um membro. Até por uma questão de ser uma coisa democrática e não nomear ad hoc. A gente poderia muito bem estar nomeando um ad hoc, mas eu acho que até para ser uma coisa mais democrática, se algum dia tiver algum tipo de questionamento, o plenário é soberano, foi por votação. Eu acho correto, só que o que eu não acho correto é como não foi avisado todos os vereadores e não tem um membro dessa casa hoje presente e que não estava sabendo de tudo isso, e como ninguém estava sabendo. Hoje, no período da tarde, eu questionei a Neire se não ia ter uma eleição, se não podia ser feito o edital. Falar que não, que ia trabalhar com a DOC. Agora, no meio da sessão, mudar o posicionamento... Como não teve nenhum parecer nomeado ad hoc, se for necessário fazer algum parecer, se tiver alguma outra sessão, mas eu acho que mais democrático a eleição do que a DOC. Eu acho que o plenário é soberano. Eu só acho que não está, nem no edital, e a sessão é específica para o que ocorre no edital, e nem todos os vereadores tomaram ciência. Esse é o meu questionamento que fica... Eu vou colocar em votação se há a possibilidade de nomear a DOC. E aí eu vou colocar em votação se o plenário concorda que o presidente nomeie um vereador ad hoc para participar da Comissão de Justiça. Só quero, pelo menos, alguma coisa a gente tem que fazer. Então eu vou pedir autorização do plenário para nomear um vereador ad hoc. Tá, então a Neire me diz o seguinte: se houver uma nova sessão, aí sim tem que nomear, porque hoje o parecer já tem 2 assinaturas. Se houver uma nova sessão extraordinária,
aí se nomeia um ad hoc ou se faz uma eleição para compor a Comissão de Justiça. Até pela ordem, porque, por exemplo, hoje mesmo, nesse projeto, o meu parecer é contrário. O parecer do vereador Leandro é pela tramitação. Mas o projeto continua a tramitação normalmente. Eu só não entendi a lógica, porque Não, eu achava que tinha que ter quando um 3. prevalece sobre o outro ou quando o outro prevalece sobre um. Que eu só gostaria que Vossa Excelência me explicasse, que eu não sei qual é a lógica. Porque tem 2 membros, um pela legalidade, um pela ilegalidade, é 1 a 1. Eu só queria entender como que prevalece. Vamos fazer de forma democrática. Vamos colocar primeiro em votação o parecer do André pela ilegalidade da matéria. Se, para não falar que não ouviu. Quem que é o presidente da comissão? Mas o Leandro que é o presidente. Tem que ter um membro ad hoc. Tem que ter, para ter o desempate. Eu vou colocar... Tá. Então eu estou indicando o vereador Caio Monteiro de Barros para fazer parte integrante da Comissão de Justiça e Redação. Estou suspendendo a sessão por 5 minutos para que o Dr. Caio possa emitir um parecer. Bom, tá aí o telespectador da TV Câmara, acompanhando os trabalhos nessa noite de sexta-feira, onde o prefeito Emanuel Mariano Carvalho convocou uma sessão extraordinária. E esse projeto continua gerando bastante repercussão ainda, né, Roberto? Houve a paralisação por cerca de 20 minutos dos trabalhos para que os vereadores fizessem uma reunião a portas fechadas e chegassem a uma conclusão em relação a isso. E agora, mais uma situação que foi levantada agora, com a entrada, o vereador Guilherme Henrique de Ávila, ele não faz parte mais da Câmara Municipal de Barretos, em virtude de uma decisão judicial, segundo a decisão por infidelidade partidária, quando ele saiu do PMDB e foi para o PSDB. Em seu local, assumiu o Aldemar Juliano. No entanto, o Guilherme fazia parte da Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Barretos. E isso ficou uma situação. Ele saindo, ficaram apenas 2 integrantes na Comissão de Justiça. E está gerando toda essa situação aí agora, né? É verdade, suspendeu nesse momento para que o próprio presidente Juninho, né, querendo indicar o vereador Caio Monteiro de Barros para assumir, né, esse lugar nessa comissão. Existe um termo aí que seria ad hoc, né, o vereador a entrar nessa comissão sem ser eleito aqui, né? Então, nesse momento, está tendo esse pequeno impasse, né, que faz parte das regras aqui do Legislativo de Barretos. E, como você mesmo disse, ontem o Aldemar Juliano assumiu a cadeira do vereador Guilherme Ávila, que ele acabou perdendo o cadeira aqui no Legislativo por infidelidade partidária, que ele deixou o PMDB para se filiar no PSDB, né?
e acabou sendo essa decisão agora no final, né, no dia 20 de Já tinha dezembro. inclusive acabado os trabalhos, as sessões ordinárias já tinha acabado, né? Não tinha mais nada programado para esse ano, né? É verdade. E o Juliano, um dia depois dele ter assumido, já foi convocado aí para extraordinária aqui na Câmara Municipal, né? E lembrando que o vereador não ganha, né, em sessão extraordinária que acontece. Antigamente até ganhava, mas aí houve mudanças na lei, não recebe nada, ele só recebe pelas 4 sessões que participa, né, durante o mês. Então hoje, tendo esse impasse, nesse momento os vereadores discutindo, foi pedida a suspensão por 5 minutos, já temos cerca de 1 minuto e 15 ainda de suspensão, eles estão tentando chegar num consenso, um acordo para que seja resolvida essa situação e possa seguir normalmente a sessão. Só para o vereador, a população entender, o Guilherme Ava pede o cargo de vereador, mas não prejudica em nada a eleição dele para prefeito. Então pode gerar alguma dúvida nesse sentido também, né? Exatamente. É muito importante esse tipo de informação, até para o telespectador, para o eleitor de forma geral, ir se informando e tendo mais conhecimento sobre esse tipo de assunto. Porque o cargo, a vaga de vereador não é da pessoa, é do partido, né? Então aconteceu justamente em cima disso essa situação com o Guilherme. É verdade. O mesmo que aconteceu com o Olímpio Jorge Nabem também, o Euripinho. Ele perdeu, foi para a justiça, e a justiça entendeu que o cargo era dele realmente, né? E ele retornou à Câmara, né? Então mas no caso do Guilherme, que já está no final, não tem nem tempo mais de... Ele já tem novas funções a partir do dia 1º, já tem outro segmento, né? Ele agora é o chefe do Executivo barretense a partir do dia 1º de janeiro. É verdade. E além desse projeto que está em discussão, nós temos mais um, né, André, que está na pauta de hoje, que é em primeira discussão. E nesse momento, encerrado aí o tempo de 5 minutos pedido pelo presidente Juninho Leite, ele deve reiniciar os trabalhos aqui nessa sessão extraordinária que está se estendendo, hein, Juninho? Vamos lá. Voltamos com os trabalhos. Você acompanha agora com a gente aqui na TV Câmara. Caio Monteiro de Barros, que foi nomeado pela Comissão de Justiça e Redação. Vossa Excelência já exarou seu parecer, vereador Caio Monteiro de Barros? Qual que é o seu parecer? Pode falar para ele, para nós. Pela normal tramitação, senhor presidente. Pela normal tramitação, então nós temos 2 pareceres pela normal tramitação e um pela contrário. O projeto continua vai para discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, munícipes que nos honram com a presença na galeria, nosso boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. João Carlos Soares de Oliveira, nosso Juninho Soares. Todo final de ano, ainda mais em véspera de eleição de presidente, a gente sempre tem aqueles projetos polêmicos que nós, praticamente vereadores, nós entramos aí numa divisão, nós entramos em discussão. Eu acredito que o consenso tinha que prevalecer. Nós temos aí prefeito eleito, prefeito atual. No começo desse mês, nós votamos um projeto tirando a proibição de parcelamento, reparcelamento. Ao longo desse tempo, votamos vários parcelamentos. Votamos pela diminuição da alíquota patronal para 14%, redução para 14%. Em conversa com os nossos colegas vereadores, eu solicitei,
Ninguém quer prejudicar ninguém. O prefeito Emanuel, meu amigo de longa data, que ao longo desses 8 anos estivemos juntos, estamos juntos, mas o prefeito eleito, Guilherme de Ávila, não está na cidade. Veio um projeto que eu tomei ciência ontem por volta das 17 horas. Eu pedi aos colegas, aos pares, vamos esperar chegar o prefeito eleito para bater um papo, conversar. Os dois, o prefeito atual e o prefeito eleito, entrarem num acordo onde não há prejuízo para a Previdência Municipal, não há prejuízo para a pessoa do prefeito Emanuel, não há prejuízo, não há como prejudicar a futura administração, que já está numa situação bem difícil. Bem é pouco, está numa situação muito difícil. Na quarta-feira, dia 27, se não me engano, dia 27, teríamos condições de tranquilamente reunirmos aqui na Câmara Municipal, 10 horas da manhã, colocasse os dois para conversar. Porque nós aqui na Câmara Municipal, praticamente pegamos esse projeto hoje para avaliar. Eu espero a compreensão dos nossos pares para que possa os dois, prefeito atual, prefeito eleito, conversarem, entrarem no consenso, para que um não seja prejudicado, mas também o outro não seja prejudicado. E muito menos a Previdência. Então, na verdade, senhor presidente, eu venho dessa tribuna fazer esse apelo aos pares, para que essa sessão, peço vista do projeto, para que a gente discuta na quarta-feira de manhã, para que se discuta na quarta-feira com os dois. São dois amigos, são duas pessoas que conviveram esses últimos 4 anos. Vereador Guilherme sempre acompanhando, e muitas vezes, a votação junto com o prefeito. Muitas vezes, todas as vezes. Agora, no final, o prefeito eleito viajando e manda um projeto e parece que não está de acordo com aquilo também que pensa o prefeito eleito. Faltam detalhes. Que apare essas arestas, resolva esses detalhes e deixe essa Câmara de uma forma mais tranquila para votar de uma forma mais consciente. É isso que eu peço, a compreensão dos pares. Eu peço vista, senhor presidente, para que a gente possa discutir com os dois prefeitos, o atual e o eleito, e na quarta-feira a gente resolve. Senhores vereadores, o pedido de vista encerra as discussões. Eu vou colocar em votação o pedido de vista. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado o pedido de vista, com os votos contrários, vereador Euripinho, Otávio, Juliano, Cipriano, Leandro e Caio Monteiro. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, saudar. Nós temos aqui 2 vereadores eleitos, 3, né? Vereadores eleitos, Carlão, Capetinha, Thales.
telespectadores da TV Câmara, João Carlos Sérgio Oliveira, imprensa, funcionários. Quem assiste a Câmara nesses últimos 8 anos que eu sou vereador, tem me visto aqui direto nessa tribuna reclamando de Instituto de Previdência. Talvez eu brinquei até uma vez que falar que eu era vereador de um assunto só, Instituto de Previdência. Durante 8 anos, vinha para essa tribuna e dizia: não se pagou, não se pagou. O prefeito já veio aqui, já disse que estava pago quando não estava pago. E daí começou a sucessão. Um ano faz um acordo, óbvio que não paga. No outro ano, muda a alíquota, aumenta a alíquota. No outro ano, diminui a alíquota, faz outro acordo e nunca foi pago. Nós começamos todas as vezes, nesses 8 anos. O vereador quer uma parte? Pois não, vereador. Obrigado, vereador André. Só para dizer, na fala de Vossa Excelência, que ele era acusado pelo Tribunal de Contas, era forçado pelo Ministério Público a fazer as coisas que deveria fazer e não fazia. Quer dizer, por várias vezes foi, acusado pelo Tribunal de contas erradas por coisas não cumpridas. 2, cobrado pelo Ministério Público e não cumpriu. Não foi uma vez só que ele não cumpriu, não, foram 3 vezes. Ele parcelou, reparcelou e reparcelou. E agora está mandando para a 4ª vez. Obrigado. Obrigado, vereador. E daí a gente vai vendo. Em 2007, quando mandou o parcelamento para o Ministério da Previdência, o Ministério da Previdência disse de forma clara que não aceitava mais parcelamento porque a Prefeitura de Barretos era inadimplente. Daí se criou uma cláusula falando que ia descontar do FPM. Me lembro que na ocasião veio aqui o senhor presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, João Mulata, entrou ali na salinha. Agora vai descontar do Fundo de Participação do município se não pagar. Pois bem, não pagou, não descontou e continuou não pagando. De repente, essa dívida ficou tão grande que se inventou o malfadado aporte, que vai inviabilizar as futuras administrações. Tanto que o atual prefeito, que ficou com o menor deles, não pagou a integral. Tanto que os acordos não pagou nenhuma parcela. E hoje chega aqui um outro parcelamento. Para chegar a esse parcelamento, vamos lembrar só do último ano passado, que no finalzinho, em sessão extraordinária, quando muita gente não sabe que tem sessão, não está assistindo, porque o pessoal tem hábito de assistir a sessão, então é melhor fazer em extraordinário, no final do ano, na calada do ano, veio aqui 2 parcelamentos, 2 acordos. E naquela ocasião, eu subi nessa tribuna e falei um monte de coisa. E daí, me veio 2 emendas. A primeira, que se não pagasse 2 parcelas, vencia tudo. E o segundo, que o prefeito não poderia mais fazer parcelamento se não honrasse aqueles parcelamentos. E naquela ocasião, vários vereadores vieram a essa tribuna e bateram no peito e falaram: é a última vez. Na sessão passada, fui procurado ali pelo então vereador e hoje prefeito eleito Guilherme, junto com o Cipriano, que me pediram que tirasse essa proibição da lei para que o prefeito tivesse a possibilidade de fazer um acordo e não perder verbas empenhadas e não perder nenhum tipo de verba. Eu achei justo. Votei pela revogação do artigo e disse que precisava ter um bom senso para resolver o problema do Instituto. E lamentavelmente hoje o que eu estou vendo aqui é que falta o bom senso. Porque está se fazendo algo que não vai resolver o problema do Instituto,
vai piorar o problema do Instituto, vai piorar o problema do Instituto de Previdência, vai piorar o problema de Barretos, vai piorar tudo. E, lamentavelmente, isso está sendo feito de uma forma do famoso rolo compressor. A gente tem um prefeito eleito, nós estamos aprovando um projeto para ele pagar contra o que foi combinado com ele, de uma coisa que todo mundo sabe que é impagável, e que vai ficar mais uma vez registrado, porque quem quiser é só olhar, todo balancejo no Instituto eu entro aqui, e lamentavelmente a gente vai ficar conhecido, a gente não, os senhores, como os vereadores que quebraram o município de Barretos via Instituto de Previdência, porque a oportunidade que todo mundo tinha de tomar alguma providência, todo mundo lê o papelzinho, olha para o lado e finge que não é com eles, porque a responsabilidade do vereador é sim defender o patrimônio público municipal. E aqui, o que está acontecendo hoje? Defendendo o interesse político da pior espécie. Porque eu disse, vamos suspender, vamos chegar num acordo de algo pagável, e tem até o meu voto. Como teve o meu voto para tirar a proibição? Porque a única coisa que eu estava pedindo é bom senso. Porque isso aqui não vai ser pago. Todo mundo sabe. Está aqui gravado. Não vai ser pago. Não tem como pagar. E a gente vai ficar. Finge que está tudo certo. E na verdade não está tudo certo. Eu acho lamentável o que está acontecendo. E hoje, mais uma vez, eu vou repetir uma frase que eu já disse. São em votações como essa que dá vergonha de ser vereador. Porque falta bom senso. A dívida do Instituto é astronômica, é impagável, e hoje, em vez de se resolver o problema, finge que não está nem aí e finge que não sabe. Tem até o parecer jurídico. E a frase mais interessante que eu ouvi, mas está resguardado o vereador, para a gente não vai acontecer nada. Quero dar os parabéns para vocês que pensam assim, porque a gente devia estar aqui para defender o interesse de Barretos, o interesse do nosso município, o município que elegeu todo mundo. E hoje a gente está dando aqui uma demonstração que está todo mundo preocupado é com a eleição, com o que vai negociar com o prefeito, com isso, e não com o município de Barretos, não com a população de Barretos, não com o funcionário público. Isso aqui está de forma muito clara. Se quiser, durante 4 anos, pega 4 anos que eu vim para essa tribuna e estou dizendo a mesma coisa. A única coisa que eu tenho a dizer é lamentável. Poderia, inclusive, ter o meu voto numa solução séria. Daqui a pouco vai poder parcelar em 240 meses. Poderia, sim, em questão de mais uma semana, se sentar e fazer uma extraordinária e ser aprovado por unanimidade, e pelo menos a gente poder falar assim, nós resolvemos o problema. Porque hoje, não com o meu voto, vai se empurrar para frente, vai se deixar mais um problema. Lamentavelmente, essa ação está quebrando Barretos, já endividou e está endividando muito mais. Eu vou pedir que ponha a mão na consciência todo mundo e lembra que voto não é só na eleição não, gente. Isso aqui a gente está quebrando o município de Barretos mais uma vez. Mais uma vez. Simplesmente por causa do rolo compressor. Eu me lembro quando eu entrei na Câmara, numa sessão que ainda era lá no Sindicato da Alimentação, quando estava reformando aqui. Meu primeiro mandato. E eu escutei uma frase do vereador Euripim: aprende que na Câmara 7 é maior do que 4. Então não adianta reclamar. Posso estar sozinho, pode ser 10-1. Só que aqui não é o interesse do vereador André, não. Aqui é o interesse de Barretos, que ninguém está olhando. Continua em discussão.
Com a palavra, vereador Cipriano. Obrigado, vereador Cipriano. Quando eu passei aqui, o Kiko falou assim: por que você me excluiu? E ele também sempre votou junto na briga do Instituto. Era só isso que eu queria retificar. Bom, gente, eu quero usar um minuto só para dizer o seguinte. Eu me excluo da fala do André quando se fala do meu voto por jogo político, por interesse próprio, porque eu não estou votando por jogo político, eu não estou votando por interesse próprio, tá certo? Não é este o meu pensamento e nunca foi. Eu estou terminando meu 8º ano de mandato e eu tenho uma característica, eu tenho uma linha para andar. E uma vez eu lembro, e eu posso falar até uma votação difícil que teve aqui, o próprio Guilherme disse para mim assim: nossa, Cipriano, é difícil, hein, no começo da gestão. Eu falei: não, é difícil, mas é fácil ao mesmo tempo. Como é fácil ao mesmo tempo? Ele falou: eu faço o seguinte, eu pego uma linha e estico. Essa linha esticada, eu ando em cima dela, dessa linha. Eu não saio fora nem um milímetro. O que me entristece no jogo político, né, é que parece um barco, né? Você vai no barco aqui, tem um momento, tem um pessoal que está aqui, tem um pessoal que está aqui, tem um pessoal que está aqui. Aí você vai, de repente, esse povo vem para cá, pro lado do barco. Aí o barco pende para cá. Aí, de repente, esse pessoal volta pro meio. De repente, esse pessoal pende pro outro lado do barco. Eu não estou entendendo que linha é essa. Eu, sinceramente, eu não entendo essa linha. Então, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu mesmo disse ao Guilherme, quando ele foi viajar, um voto não quer dizer que valha para 4 anos. Um voto é um voto. É uma situação. Governabilidade, 4 anos, é outra história. Tá certo? É outra história. O que eu penso, né, disso, como é que... Por favor, como é que eu penso sobre isso? Eu penso que estão se mandando essa parte porque pretende-se, com as verbas que entrem até o final vixe Maria, que se pague apertou o botão errado. Tem hora que se apertar o botão errado é difícil, né? Disfarçar, né? Acredita-se que na possibilidade dos outros parcelamentos, acredita-se na possibilidade de pagar o de 240 meses e acredita-se na possibilidade, e essa aí não tem como parcelar da parte que é do servidor. Sobre o parecer que foi dado aqui, né, há umas controvérsias sobre o parecer dado pelo André, né, em cima do que, né, falando que não pode haver reparcelamento, falando que se fizer não pode. Normalmente, toda medida provisória ela é lançada primeiro por uma parte, depois para outra, e ela é cópia idêntica uma da outra. Ela muda alguns nominhos, mas não muda. E aqui fala, olha, que poderão ser parcelados, né? Aí, não, mas vai ser copiado, vai ser cópia idêntica, então nós sabemos disso. Aí, todos os débitos escritos já ainda em fase de execução fiscal, já ajuizada, ou que tenham seu objeto de parcelamento anterior, não pague integralmente. Poderão ser pagos em parcelas a serem retidas, né? Então, eu acredito que isso aqui possa ser feito. Eu acredito que o único erro que tem aqui é a confusão entre, né, disponibilidade orçamentária e disponibilidade financeira. E que eu não estou eximindo o vereador de votar, não é isso. Em nenhum momento eu me eximo de votar, eu não tenho medo de votar. Eu gostaria de lembrar para vocês que em 2005 teve uma votação de contas de prefeito aqui, que teve vereador que tremeu e fugiu da raia. E aí chamou o suplentão aqui na época, né? E o suplentão veio aqui e votou sem medo nenhum. E não aconteceu nada. E todas as vezes que aconteceu votação difícil, eu fui lá e votei sem medo nenhum. Tá certo? Eu estou sendo, viu, Paulo? Eu estou me sentindo Paulo Correia 4 anos atrás. Lembra, Paulo? Né? Da taxa, né? Estou me sentindo da mesma forma aqui. Estou me sentindo da mesma forma. Eu vou votar com a minha consciência. Eu estou aqui, viu, André?
somente para justificar e falar para você, e você conhece a minha conduta, que a minha votação não tem nada a ver com política, que a minha votação não tem nada a ver com interesse pessoal e nem o que vai acontecer daqui 4 anos. Eu tenho que ter orgulho de uma coisa, e eu agradeço a Deus e agradeço a cada um dos barretenses. Eu tenho que ter orgulho dos 1.574 pessoas que confiaram em mim. Eu tenho que ter orgulho disso. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso mendigar nada. Eu não preciso pedir nada a ninguém. Eu não preciso me corromper. Eu não preciso trair ninguém. Eu disse a um amigo meu ali fora, que eu considero amigo, meu amigo, né? Eu acho que se nós não for mais vereador, nós teremos amigos. Eu disse o seguinte: eu sei ser vereador, eu sei ser policial militar, eu sei ser professor, eu sei não ser nada, eu sei ser bola fria, eu sei, talvez um dia eu saiba até ser prefeito, deputado, secretário, mas infelizmente eu não sei ser traíra. Isso eu não aprendi a ser. Se alguém quiser tentar me ensinar, passa do outro lado da rua, que eu também não quero aprender. Preciso, vereador Cipriano, ficar na presidência, que eu vou ocupar outra tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com suas presenças aqui na galeria da Câmara Municipal, quero cumprimentar aqui o vereador Carlão do Basquete, vereador Capetinha, Thales do SAMU, meu amigo Mazinho Dias, muito obrigado pela presença. Também aqui o Cornélio Júnior, presente na sessão, a todos os munícipes, Edinho, aos colaboradores desta casa, qual eu quero cumprimentar o Vander Ramos, que está aqui até agora nos aguardando para fazer os autógrafos, para ser remetido já à Prefeitura Municipal, e sempre acompanhando a sessão, muito prestativos. Vander Corona. Quero cumprimentar também a todos os colaboradores da imprensa, meu amigo Big André. Senhor presidente, eu não ia ocupar a tribuna não, mas eu preciso vir porque hoje eu acompanhei esse fato muito de perto e esses dias eu tenho acompanhado de muito de perto toda essa questão. Eu encontrei algumas pessoas hoje na prefeitura municipal, senhor presidente, senhores vereadores, e até brincando que hoje falavam que hoje ia ser o fim do mundo, e aí muitas pessoas me perguntaram, Juninho, eu perguntava assim, vocês estão preocupados com o fim do mundo? Não, nós estamos preocupados com o fim do mês mesmo. Nós estamos preocupados com o fim do mês, porque nós não recebemos o nosso 13º, nossos fornecedores não estão recebendo. Estava a dona Maria Augusta Vilarim junto com o Eduardo Croix Phelps, com todas as entidades lá desesperadas querendo receber, e o prefeito Emanuel tinha que tomar uma decisão: ou pagava o 13º, ou pagava as entidades, ou pagava os fornecedores. Quem fala assim parece que o Instituto está quebrado. O Emanuel pegou o Instituto com 10 milhões de reais, tem 80 milhões de reais, está servindo de interesse para banqueiros pegar o dinheiro do Instituto emprestado. Aí está servindo o Instituto de Previdência. O prefeito já foi lá pedir para colocar 5 milhões em tal banco, 5 milhões em tal banco. Por que colocar dinheiro em banco desse jeito? É para isso que está servindo o dinheiro do Instituto de Previdência, para interesse de banqueiros. O Instituto tem 80 milhões em caixa, 80 milhões. Enquanto os coitados dos fornecedores estão sem arroz para comer em casa. E o prefeito eleito falou que não era para pagar o 13º salário dos funcionários, que era para pagar o Instituto de Previdência. Eu louvo o doutor Emanuel, parabenizo o doutor Emanuel por ter pagado o 13º salário, por ter pagado as entidades, por ter pagado os fornecedores. O Instituto tem dinheiro. Quem não tem dinheiro é os fornecedores que estão passando fome. É toda vez essa mesma ladainha de Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência tem 80 milhões em caixa, está servindo de interesse escusos de banqueiros. Isso está servindo o Instituto de Previdência. Enquanto isso, falavam se não pagar o 13º, pagou o 13º. Parabéns, doutor Emanuel. Tem que fazer isso mesmo. Entre pagar o Instituto e pagar o salário do servidor que precisa comprar o presente de Natal, que precisa ter pelo menos o que comer em casa. Parabéns, doutor Emanuel. O senhor fez o certo. O senhor pagou quem precisava. O senhor pagou as entidades assistenciais.
Segunda-feira vai pagar a parte do social. Parabéns, as nossas entidades estão passando fome. As nossas creches estão passando necessidade. Parabéns, doutor Emanuel. O senhor está pagando os fornecedores, os pequenos fornecedores que estão passando fome. Parabéns, doutor Emanuel. O Instituto, todos sabem que agora, dia 5 de janeiro, sai um parcelamento de 240 meses, sem juros e sem multa. O Guilherme vai nadar de braçada, podendo parcelar tudo sem juros e sem multa em 240 meses. O senhor fez o certo, doutor Emanuel. E eu voto de peito aberto. Se precisar do meu voto, voto 10 vezes nesse parcelamento, 15 vezes. Mas eu pago o 13º, pago os fornecedores e as entidades assistenciais e não coloco dinheiro mais em conta de banqueiro, igual estão se fazendo no Instituto de Previdência, emprestando dinheiro para Banco do Brasil, para não sei para quem, e para o interesse de escusa. É isso que está servindo o Instituto de Previdência. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais oradores, eu vou colocar em votação. Palavras, Gil? Por favor. Boa noite à mesa, presidente. Boa noite aos meus pares, à galeria, na pessoa do Edinho, do Carlão e dos demais. Eu queria dizer que hoje eu tive duas sensações, né? Quando a gente pode falar, uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo. Hoje porque pude vir tomar posse, ainda que num dia de recesso quase parlamentar, mas é um dia que a gente veio para tentar trabalhar pelo povo de Barretos. Mas se por um lado eu estou feliz porque vim aqui tentar defender o pessoal, tentar trabalhar pelo povo, eu como funcionário público não consigo entender, sabe? E eu vejo e louvo Paulo Corrêa de ter tentado passar para quarta-feira que vem, viu, Paulo? Sei que da sua sensibilidade. Louvo o presidente da mesa de tentar explicar dessa forma, mas não posso deixar de colocar a minha tristeza como funcionário público, porque os funcionários têm uma previdência e eles querem saber o real, o que acontece com o funcionário público. E eu aqui como representante deles, eu sou vice-presidente do sindicato, e muitas vezes o presidente do sindicato deixou que nesse mandato baixasse de 24% para 14% a parte da contribuição patronal. E eu acho isso sem que se... Deve ter sido feito, quando foi feito a Previdência, um estudo do quanto, cálculo equatorial, quanto precisava para se pagar durante 20, 30 anos. Então eu acho que baixar em 10% é uma coisa, no mínimo, espantosa. Os funcionários perderam com isso. E com isso parcelou em 35 anos. Eu acho que os funcionários perderam muito com isso. Agora, isso cabe um estudo muito profundo e eu não estava aqui e não tenho condição de fazê-lo agora. É muito rápido para fazê-lo agora. Espero que vocês que vão ficar aqui no ano que vem, que vocês que estiveram aqui, estejam pensando nessas pessoas. São 3.000 famílias. Porque não adianta, meu pai há 25 dias morreu. E ele dependia dessa previdência. E eu sei que tem muitas outras pessoas que dependem dessa previdência. Então, se está sobrando hoje, eu tenho que ver se daqui 30 anos, daqui 20 anos,
vai estar sobrando. Viu, Videlson? Não estou falando que a sua colocação foi boa, mas eu quero dizer o seguinte: existe uma necessidade da próxima Câmara estar estudando realmente o que está acontecendo. Eu já adianto que eu vou votar a favor, porque eu não quero ver nada ser barrado por falta dessa CR, desse papel. Eu não quero ver ser barrado, mas também não posso concordar que o prefeito atrase as coisas para chegar numa hora dessa a gente tem que votar para não barrar, certo? Então a gente tem que cuidar das coisas todo mês para não chegar a acontecer essas coisas. Então eu estou votando favorável, vou votar favorável, já estou adiantando, mas muito contrariado, porque foi falado durante 6 anos aqui que o Instituto estava em situação difícil e não foi levado a sério, foi empurrando. Então eu acho que deve ser levado a sério. Não estou dizendo que não levaram a sério, eu estou dizendo que deve ser feito um estudo e deve ser passado aos funcionários, principalmente pelo presidente do sindicato, que tem que começar a tomar providências. Se ele achar que às vezes alguma coisa acontece aqui que não satisfaz, que faça movimento, não que mande carta para o prefeito agradecendo porque abaixou 1% o lado do funcionário e abaixou 10% o lado da prefeitura, certo? Então tem coisas que dou a parte. Obrigado, vereador Juliano. É só para lembrar que fazem 8 anos que não paga nada. A gente vem, inclusive foi colocado descontado do fundo de participação do município, também não descontou, mas na verdade eu pedi uma parte, é que na hora da tribuna eu acabei até, porque Instituto de Previdência é um assunto já que me tira do sério, seriamente aqui, de tanto que eu falo e falo com a parede. E para fazer justiça, sempre fui acompanhado pelo Dr. Kiko Miziara e pelo Dr. Francisco do PT, que não está aqui também hoje, que sempre votou também a favor do funcionário público. Obrigado pela parte. Nobre vereador Juliano, eu respeito a opinião de Vossa Excelência. Gostaria de dizer que nesse parcelamento está parcelando a parte patronal, porque a parte do servidor é crime se parcelar, não vai ser parcelado. O prefeito se comprometeu em pagá-la na quarta-feira, toda a parte que deve, porque se não pagar isso é crime, e aí é apropriação em débito. O prefeito está pagando, mas está pagando na quarta-feira. E hoje lá, a hora que a dona Maria Augusta me ligou, dizendo a necessidade das entidades assistenciais estavam sem receber, e o prefeito tinha que tomar uma decisão: ou paga o 13º salário às entidades e os fornecedores, ou pagava a parte patronal, que é esses 7 milhões que nós estamos aqui parcelando. Para o Instituto, que hoje já não recebeu até hoje 7 milhões, o Instituto tem 80 milhões em caixa. Eu acho que consegue segurar mais uma semana ou duas para a hora que vier o parcelamento de 240 meses resolver o problema. Mas você deixar mais de 30 entidades assistenciais sem receber nem a parte da educação, nem a parte do social, deixar os funcionários, 3.500 funcionários sem receber 13º, e também não pagar os pequenos fornecedores que venderam para a prefeitura, nesse momento, pesou, e eu falei para o prefeito que teria meu voto, se necessário, para passar o parcelamento da parte patronal, esses 7 milhões. Porque eu vi o desespero hoje de todos, a dona Maria Augusta, eu estou citando o nome da dona Maria Augusta, que foi quem me ligou, porque ela falou assim: vocês como vereadores, vocês têm que olhar pelas entidades. E eu falei: a senhora está certa, dona Maria Augusta. Ela estava até muito nervosa, muito exaltada, mas ela estava certa, junto com todos os representantes das entidades. E aí foi liberado à tarde o pagamento das entidades. Segunda-feira vai ser feito um novo pagamento para as entidades. Também foi liberado vários pagamentos de pequenos fornecedores, aqueles que vendem R$1.000, R$2.000, R$500, está atrasado. Foi liberado também para a pessoa ter um dinheirinho agora no Natal. Enfim, dentro dessa realidade, foi por isso que eu disse que voto no projeto, porque eu analisei a questão, qual foi a decisão que o prefeito Emanuel tomou para fazer esse parcelamento. Daria para ter pago, só que ou pagava uma coisa ou pagava outra. Nesse momento foi onde eu
E eu falei para o prefeito que eu votaria no projeto. Reginaldo, obrigado pela parte, vereador Juliano. Vossa Excelência, como sindicalista, sabe se o pessoal vai receber em janeiro, dia 3 de janeiro, o pagamento referente a dezembro? Paulo, eu não sei porque a gente não sabe as contas da prefeitura. É isso que eu estou querendo, transparência. E eu fico muito triste, porque assim, é igual na casa da gente. A gente não deixa de ser cuidar da prefeitura. Hoje, cuidar do Brasil, cuidar do Estado, ou cuidar da prefeitura, ou cuidar da nossa casa, tudo você tem prioridades, lógico. Mas você tem que pagar tudo. Você não pode ficar atrasando. Você está me entendendo? Senão chega nessa situação. Então, o que eu falo? Eu não queria ter chegado nessa Câmara em que a situação é essa de escolher quem pagar. Então, eu peço para que o sindicato tenha um posicionamento firme, não que o sindicato tenha força sobre a Câmara, mas ele tem força sobre a prefeitura e o prefeito, certo? De que ele ande em dia. Eu não posso aqui culpar o próximo prefeito, porque ainda nem entrou, mas eu culpo sim a situação que está, não poderia estar. E eu acho o seguinte, vou votar a favor pelos mesmos motivos que você falou, viu, Delcio? Viu, presidente? Porque tem que se pagar, igual o Paulo falou, dia 3 tem que pagar o funcionário. Eu tenho medo de não aprovar e essa CRB vir trazer problema para nós, de amanhã depois segurar o nosso dinheiro e vir trazer problema para a prefeitura. Só por isso eu tenho que votar a favor. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais oradores, eu vou colocar a palavra vereador. Desculpa, não, vereadores. Eu preciso colocar em votação um termo que está só adequando quando coloca que a primeira parcela estava como de 1º de janeiro de 2012, foi um erro de digitação e 30 de janeiro de 2012, foi um erro de digitação e é 30 de janeiro de 2013. Vou colocar em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a retificação do termo. Agora eu vou colocar em votação o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por maioria de voto, contra o voto do vereador Kiko, André e Paulo Corrêa. O vereador Otávio Alves Garcia solicita a apreciação da redação final. Regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por maioria contra os votos do vereador Kiko. Redação final. Kiko e André. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por maioria contra os votos do vereador Kiko e André. Segue para o Executivo para a sanção. Projeto de lei número 121/2012, de autoria do Poder Executivo, do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio, bem como conceder uso gratuito de bem imóvel municipal, que especifica a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e da outras providências. Esse projeto, ele foi pedido a retirada de urgência e ele está em primeira discussão. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O vereador Cipriano solicita a segunda discussão. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinho solicita a prestação de redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos, desejando a todos uma boa noite e um Feliz Natal.